Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Olá pessoal, voltamos com a nossa editoria de política no GorpaCast. Eu sou Mayara Maier. Eu sou o Lucas Hert. E eu sou a Dayara Souza. Então, pessoal, no dia 15 nós gravamos um GorpaCast falando um pouco da história do Brasil em relação aos presidentes da nossa república. E hoje nós daremos continuidade a esse assunto. Vamos continuar com a lista então, Mayara. E a nossa deixa foi Júlio Prestes, é isso? Então tivemos a Revolução de 30, na verdade, ali a quebra da República Café com Leite, onde tinha Getúlio Vargas e Júlio Prestes, né, como Prestes. Os dois eram os candidatos. Quem ganhou a eleição foi o Júlio Prestes. O Getúlio Vargas ficou pé da vida, né? Por causa da Revolução de 30, ele não chegou a tomar posse. Golpe? Literalmente, foi um golpe. Tem toda uma história por trás disso, mas infelizmente a gente não vai ter tempo de Então, contar todas com as isso, histórias. nós iniciamos a Era Vargas de 1930 a 1945. Quanto tempo? 15 anos no 15 poder, anos. né? O presidente que durou mais tempo. No meio disso, ele deu meio que um golpe nele mesmo, porque ele instaurou uma ditadura lá do Estado Novo. Então... Ele foi um ditador no país, reprimindo, né, quem era opositor a ele. Ele mudou... Mas amado pelos pobres. É. Ele é uma contradição bem Era grande. o pai dos pobres, né? E uns falavam que era também a mãe dos ricos, né? Porque ali ele, né? Mas, enfim, ele mudou a Constituição e criou o Estado Novo com muitos poderes concentrados em si. E né, vale como lembrar que ditador. os primeiros anos dele no poder foram marcados com atenção, né? Até a população gostar um pouco dele e ao mesmo tempo... Mas o próximo que eu tenho aqui na minha lista, que a Mayara também tem, né? É o José Linhares, foi presidente durante apenas 3 meses, entre a queda de Getúlio Vargas e a eleição do Eurico Gaspar Dutra. Mas é tinha o bom a Gaspar gente por separar trás, né? a Era Vargas aí, que teve uma separação grande, né? Com o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Durante o período do Getúlio O Vargas. provisório foi quando os revolucionários colocam ele como presidente, e o constitucional quando ele é eleito, meio que indiretamente, mas, enfim, amparado pela Constituição, 37 Estado Novo, e fica até 45. Aí depois, nós tivemos a República Populista, que daí foi desenvolvida por Eurico Gaspar Dutra, de 46 a 51. Foi o primeiro presidente-lei depois desse tempo de Getúlio Vargas, né? Seu ministério, ele procurou desenvolver as infraestruturas essenciais que o país precisava, e a primeira Copa do Mundo realizada no Brasil, que aconteceu durante seu governo em 50. A Assembleia Constituinte também criou a 5ª Constituição Brasileira, e com isso estabeleceu os poderes executivo, legislativo e judiciário. Que a gente já comentou, é só procurar lá no nosso... Sim, volta aí nos nossos GorpaCasts anteriores. Daí volta eleito democraticamente Getúlio Vargas, né? De 51 a 54. Dono do Brasil. Nossa. Apesar de ter sido ditador, Getúlio era muito popular e conseguiu ser eleito. Porque ele recebia apoio dos empresários, dos empresários, das Forças Armadas, dos grupos políticos. Apesar de ele ganhar democraticamente, seu governo foi marcado por muitas controvérsias, na verdade, muita pressão para se demitir. O Reinaldo Vargas terminou com o seu suicídio, né? Que ele deu um tiro no peito. E daí o próximo, né, foi Café Filho, que foi também um vice, foi o 4º vice. Nós pulamos o Delfim Moreira, né, que era de 1918 a 1919, lá no último GorpaCast. Agora vem o Café Filho sendo vice de 1954 até 1955. O Café Filho só ficou nessa transição, né, só pra até novas eleições. Daí também tem um aqui também, que é o Carlos, que também foi. Daí vem o Nereu... Carlos, acho que ele nem chega a ser empossado. O nome do meu antigo colégio estadual, Nereu Ramos, de 55 a 56, né? Daí que vem novas eleições. 50 anos em 5? Do querido Juscelino Kubitschek. Queria ser Brasília, né? Que daí aí temos grandes mudanças no Brasil. Isso em 1955, só para situar. De 55 a 61 que ficou o mandato dele, né? Daí ele apostou muito no fortalecimento da economia, ele fez muitos investimentos, mas também acumulou muitas dívidas externas. Isso é o maior feito, como muitos já sabem na história, foi a construção da Brasília. Da Brasília, amarela. De Brasília.
Daí tivemos eleições novamente. Sim, e em reação, né, essa política, digamos que boa, do Juscelino Kubitschek, se elegeu quem? O querido, a querida vassourinha, né? Jânio Quadros. E aí, ele também era um populista, né? Ele herdou a crise, né, do Juscelino e não conseguiu, né, resolver muito isso, Se né? desesperou 6 meses e no cargo. renunciou no Por ano causa seguinte. da sua política neutra da Guerra Fria, né? Não falou que lado ele estava, se era o capitalismo ou o socialismo. Ficou negociando livremente com os países capitalistas e comunistas ainda, né? Daí, logo depois, ficou sem apoio político. Daí, ele deu a carta para o Congresso falar, não, fica mais um tempo, Jânio, que isso? Daí, o Congresso falou, não, se você pediu, você vai sair mesmo. Realmente. Só 7 triste. meses. Daí o Ranieri Mazzini ficou, né, um tempinho ali, que ele era presidente do Congresso Nacional, para ter novas eleições e ser... Na verdade, ele ficou até ter toda aquela articulação para que Jango assumisse, porque os militares já não queriam que Jango assumisse essa 13 dias, exatamente. Que daí ele fica ali até a entrada de João Goulart, que estava ainda na China, né? Nessa questão, daí ele veio para o Brasil, né? O governo João Goulart foi marcado por muita instabilidade política e econômica. Seus planos de reforma do Brasil não foram bem acolhidos e ele foi acusado de tentar criar um regime comunista no Brasil, né? Essa ideia de comunismo no Brasil se pendura na história brasileira. Em 64 aconteceu daí o golpe militar, né? Falaram primeiro que ele tinha saído do país, mas era mentira, ele estava no Rio Grande do Sul, né? Daí entrou, quem voltou, né, a ser presidente foi o Ranieri Mazzini, que era, né, ficou mais 13 dias, exatamente 13 dias, enquanto a nova ditadura escolhia um presidente. Aí temos os 21 anos de... E temos os atos institucionais desse período. A gente também já falou sobre a ditadura, procura lá nos podcasts. Esqueci de falar que o João Goulart era vice também, né? Assumiu mais um vice. É que naquela época se fazia uma eleição, as chapas não eram juntas, né? Se elegia o presidente, se elegia o vice separado, né? Então, como a gente já falou da ditadura, a gente vai passar rapidinho quem foram os presidentes datas, do Brasil. Né? Primeiro, Castelo Branco, de 64 a 67. Costa e Silva, de 67 a 69. Aí temos o governo provisório, que é junta militar. Teve o Aurélio de Lima Tavares, Augusto Ramaker e Márcio de Souza Mello, os três, né, cada um de uma linha do Exército. Isso de 69 a 74, né? Tivemos o Emílio Garatus Médici, né? Que daí tivemos... Só que o Médici já é separado, né? Desse governo provisório. Então, esse governo provisório foi só um ano. Em 69... O provisório, na verdade, ele ficou acho que uns 2 meses só. Foi pouquinho. Foi bem rápido. Aí tivemos o Médici de 69 a 74. Que é o ano mais duro da ditadura militar, né? E com o falso milagre econômico. Né? Aí o Geisel... De 74, 79, né? E o Figueiredo... O Figueiredo que começa aquela transição para... O Ernesto, né? Pedalando um pouquinho em 78, 79, daí vem o Figueiredo e daí... 79 até 85. Tranquilamente. Aí tivemos a Nova República, que de 1985 até os dias de hoje. Alguns ainda dividem esse período, né? Então, Tancredo Neves, do partido da oposição de João Figueiredo, ganhou as eleições em 85, mas adoeceu subitamente e morreu sem tomar posse. Vale dizer que ele seria o primeiro presidente civil, mas ainda eleito indiretamente. Né? Mas teve, claro, um apelo popular que a eleição dele é como se fosse uma eleição indireta, porque todo mundo queria Tancredo. Vem, na minha opinião, Coronel do Maranhão, né? A família Sarney. Que ele é mais um vice na história do Brasil, né? Que ele tomou posse depois da morte de Tancredo Neves. Mas o Tancredo ainda continua na lista dos presidenciáveis, tem uma lei que... Sim, tem uma lei que determina que Tancredo mesmo foi não eleito, assumindo, né? Mesmo não ele foi pro hospital no dia da posse, né? Coitado. Da posse. E o Sarney ficou de 85 a 90. Né? E daí o Sarney, ele restabeleceu a democracia, aprovando uma nova Constituição, realizando eleições diretas e acabando com a repressão política. Mas na economia a inflação ficou descontrolada, né? Teve até os fiscais do Sarney na época, que aí tem uma transformação. Daí temos eleições de 89. Aí vem com a eleição do Fernando Collor. O que queria que aí sim o primeiro civil, né? Eleito. Democraticamente após a ditadura. E o primeiro Fernando também. O primeiro Fernando. E ele, né, vem aí
com uma história de querer terminar com os Marajás, mas se envolve com os Marajás na corrupção. Daí lá ele ia caçar, Ficou 2 anos no poder e em 92 quando ele viu que a coisa dele estava ficando preta lá no Congresso Nacional, ele renuncia, mas logo depois eles impeacham. Ele achou que eles iam parar com o processo, mas o rito continua. E daí ainda caçaram os 8 anos, né, dele. Daí aí mais um vice se assume que é o Itamar Franco, e ele era bem franco. Enquanto o Prudente era Prudente, não param. Ele era bem franco, ele ficou de 92 a 95, né? O Itamarzinho, né? Sendo vice-presidente, né? Só um contexto, depois de algumas tentativas falhas para restaurar a economia, ele criou o Plano Real, resolveu a crise da inflação até um certo tempo, né? Aí nós temos o conhecido FHC, outro Fernando. Outro, segundo Fernando Henrique Cardoso. Que ficou 2 mandatos, de 95 a 2003. Daí, né, nesse período, tivemos aí o desenvolvimento dos programas sociais, alguns, né, que daí logo depois no governo de Lula é desenvolvido mais ainda, né, ampliado, tudo até. E nesse período também teve o meu nascimento. Em 99. A Daira já estava nascida. Mas todo mundo está no mesmo governo, incrível que né? pareça, eu também estou nesse governo. Nascemos todos com o na FHC. época do FHC. Aí nós temos Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2011. Enquanto servia como presidente, Lula era muito popular, conseguiu ser eleito 2 vezes, né? Tanto desenvolveu esses programas populares, né? Suas políticas diminuíram a pobreza e a desigualdade do país e conseguiram manter a economia estável teve um foco até 2011. Foco no Nordeste muito grande, que o pessoal começou a ter água, começou a comer. O Brasil foi destaque mundial na diminuição da miséria e da pobreza nesse período do Lula. Daí seu governo foi muito elogiado internacionalmente, né? Igual a Mayara falou. E o próximo da nossa... Aí nós temos a Dilma Rousseff, né? 2001. Eleita pelo Lula, eu diria. Dilma é Lula. Dilma é Lula naquela época, né? Porque hoje é Haddad é Lula, né? Pelo menos. E ela ficou de 2011 a 2016, um mandato e meio, digamos. Um mandato e pouquinho. Um mandato e 2 anos, né? Um mandato e 2 anos. Foi a primeira mulher a ser eleita 2 vezes ainda, e ela continuou com as políticas sociais de Lula. Mas quando o país entrou em crise, rapidamente perdeu a popularidade. Seu governo organizou a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Dilma foi afastada, né, como todo mundo lembra, pelo processo de impeachment. Não fale em Copa, que eu lembro do 7x1, 7x1 todo dia. 7x1 bem feio, né? E com isso, chegou ao poder o Michel Elias Temer Lulia. Não é Lulinha, tá? É Lulia. Lulia, né? Quase. Como o último vice-presidente que toma posse no Brasil até atualmente, esse momento, né? Agora... Temer assumiu o poder quando a Dilma foi afastada, e seu governo tem sido marcado pela Operação Lava Jato, uma investigação sobre corrupção, né? Em grande escala entre os políticos brasileiros, e ele também é suspeito de corrupção, né? No mandato dele, ele tem essas entreveiras. Ele é o presidente com a maior rejeição da história também, da história do país. E para terminar, eu vou trazer algumas curiosidades rapidinho aqui. 11 das eleições presidenciais diretas da Primeira República foram vencidas pelo candidato governista por maioria absoluta, várias com mais de 80% dos votos. Rodrigo Alves e Tancredo Neves foram os únicos presidentes eleitos que não assumiram por motivo de doença e morte. De todos os militares que ocuparam a presidência na história da República, apenas 2 foram eleitos pelo voto popular, que é o Eurico Gaspar Dutra e o Hermes da Fonseca. E dentre os presidentes, houve 15 militares e 28 civis. E os presidentes nasceram em apenas 14 dos 27 estados brasileiros. O recordista com 8 é o estado de Minas Gerais. Para quem não sabia. Que foi nesse período, né, do café com leite. E no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul nasceram 7 presidentes. 5 nasceram em São Paulo, nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba e Santa Catarina, é isso? Isso mesmo. Cristina. Maiara. Nesses estados nasceram 2 presidentes em cada um. E, por fim, como presidente aparecem Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Sem Paraná.
Tem Paraná. Tem Paraná. Tem Paraná. Nem o presidente do Paraná, gente. Mas não enfim, vai ser dessa vez também. Novamente, o tempo é curto, né? Voltamos na outra semana com o resultado do primeiro turno das eleições, bem apuradinho, com todos os números, os dados e ver se analisando, né? A nossa análise precisa. Precisa e constante, especialistas, né? Que vos falam. Enfim, onde o pessoal pode nos encontrar, Mayara? Não, pessoal, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Vai lá na nossa página do Facebook, que é facebook.com/gorpacast. Curte, compartilha, comenta. E toda segunda tem editoria de política, não esqueça. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Um beijo no coração. Beijo.